é que nós pensamos aquilo que nós pensamos sobre a realidade, sobre a espiritualidade, sobre a Bíblia, sobre o futuro? Nós vamos sendo formados. Nós vamos sendo formados por aquelas palavras que nossos pais disseram, que nossos colegas disseram, que os nossos irmãos carnais fizeram, nossos amigos fizeram. Porque nós somos este conjunto que vai como uma prensa que aperta uma azeitona para sair então o azeite. É assim a nossa vida. Às vezes nós achamos que somos assim muito originais, mas a partir daquela base que nós temos, com a qual podemos concordar ou até mesmo discordar. Isso se aplica a todos os campos da vida. Nem o time de futebol pelo qual você torce, você escolheu livremente. Pode ter escolhido porque o seu pai disse que devia, ou pela razão oposta, para não agradar o seu pai, você torceu pelo outro, mas no fim foi ele que escolheu para você. Só com isso querendo dizer que nós temos que prestar muita atenção naquilo que vai nos formando, nosso gosto, nosso modo de pensar. Isso inclui o modo como vemos a pessoa de Deus. Pode ser que um de nós, pela experiência que tivemos, imaginemos Deus como um fogo consumidor. Não passa perto, que Ele vai te derrubar e te queimar. Por alguma razão você desenvolveu essa teologia aterrorizante de Deus. Mas pode ser que você cresceu num ambiente tão agradável e que você então acabou tendo uma imagem, uma visão de Deus como amoroso, um pai sensacional. É claro que nós podemos tomar essas visões e corrigi-las. Para tanto, nós sempre temos que usar o maior recurso que o próprio Deus nos deixou, que é a Bíblia Sagrada, na qual Ele se apresenta de um modo absolutamente completo. Nós, às vezes, cometemos um erro quando nós atomizamos a Bíblia, isto é, nós pegamos um átomo, um pedacinho, uma molécula, uma célula, uma porção dessa Bíblia e achamos que ela é toda a verdade sobre Deus. Eu estou começando aqui a falar da Trindade. Comecei nos cultos da manhã essa introdução, estou aqui continuando nessa introdução. E ao final eu gosto muito de ouvir as pessoas, e uma pessoa me disse assim, esse negócio de olho por olho, dente por dente não está certo. E estamos de acordo. Ela estava mencionando o fato de que muitas guerras são feitas em nome de Deus. Mas Deus não faz guerra. Mas Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Mas Senhor dos Exércitos quer dizer aquele que está acima dos exércitos. Nós às vezes vamos pegando uma palavrinha aqui, uma expressão ali, e vamos atribuindo a Deus. Por isso que eu falei nos cultos da manhã, do antropomorfismo, é quando nós, ao falarmos de Deus, damos a Ele uma forma humana. Ou o antropopatismo, que é pior ainda, é quando nós atribuímos os nossos sentimentos, alguns não muito bons, ao Deus eterno. Por outro lado, nós não temos como não falar sobre Deus, a não ser antropomorficamente, porque nós somos humanos.
Nós não usamos a língua divina, porque nós somos humanos. Eu estou com isso fazendo essa introdução para pensarmos em quem é o Deus Pai, o Criador, quem é o Deus Eterno Filho, o Deus Eterno Espírito Santo, para dizer o seguinte, algo que muito preocupante, e eu mencionei isso pela manhã. Hegel, o grande filósofo, dizia o seguinte: Deus se manifesta como o Criador no Antigo Testamento, se manifesta como o Redentor no Novo Testamento. E ele tinha a ideia da tese e antítese, não é? Em que o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, é uma antítese ao Deus do Antigo Testamento. Jesus, no Novo, é a antítese do Antigo. Mas então veio a síntese, Hegel, o Espírito Santo. Então, eu já ouvi pessoas dizerem assim, o meu Deus não é o Deus do Antigo Testamento. O meu Deus é o Deus que Jesus mostrou. Isso até causa um certo fascínio, como se Deus mudasse. Como se Deus tivesse uma face no Antigo Testamento e uma face no Novo Testamento. E depois uma outra face ainda no período pós-testamentário, que é o período da igreja liderada pelo Espírito Santo. Por isso que eu preciso falar sobre trindade. Uma palavra que não está na Bíblia, trindade. Mas é um conceito teológico que foi desenvolvido desde cedo na igreja cristã para compreender isso que vou ler agora, que li pela manhã, as duas vezes, Atos 7, 54 a 60. Um dos homens mais extraordinários da Bíblia se chamou Estevão, de Jerusalém. Perseguido, maltratado. O texto flagra esse momento na vida dele que vou ler. Ouvindo as palavras de Estevão, os conselheiros do Sinédrio ficaram enraivecidos, berrando contra ele. Estevão, guiado pelo Espírito Santo, olhou para o alto e viu o Pai eterno e Jesus, um ao lado do outro. Então disse: estou vendo o céu aberto para mim. Jesus está em pé, ao lado do Pai eterno, esperando por mim. Ora, uma das explicações para a trindade se chama modalismo. Aquele que eu mencionei de Hegel, em que ele se mostra num modo Pai, num modo Filho, num modo Espírito Santo. Mas quando lemos esse texto, não há lugar para o modalismo, porque os três estão aqui presentes, guiado pelo Espírito Santo, primeira pessoa mencionada, viu o Pai eterno, segunda pessoa mencionada, e viu Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade mencionada. E quando nós lemos no Apocalipse, nós também vemos o Espírito, e nós também vemos Jesus, e vemos o Pai sentado na cadeira elevada ao trono. Nós temos que resolver esse problema. Como é que um pode ser três, três pode ser um? Mas isso não tem importância? Tem importância, porque a teologia é muito importante, é com ela que nós oramos, é com ela que nós evangelizamos ou não, é com ela que nós nos relacionamos. Se eu, por exemplo, acho que o ser humano é um substrato de pó de nada, eu não vou respeitar o ser humano. Mas se eu entendo que o ser humano é uma obra-prima da criação de Deus, eu vou olhar essa pessoa com outro olhar. Por isso a teologia é importante. E todos nós, já repeti isso aqui, somos teólogos. Já que somos, vamos ser bons teólogos, sempre baseados todos os nossos conceitos na palavra de Deus, que é perfeita, completa, e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para aprender sobre quem Deus é e como Ele age. É claro, eu e você precisamos ser muito humildes
quando falamos sobre Deus. Porque a nossa linguagem não abarca a totalidade de quem Deus é. E vou dizer uma coisa ousada, mas não estou inventando. O pastor Darcy do Zilek, que me antecedeu aqui, dizia isso, aprendi com ele. Nem a Bíblia esgota tudo que Deus é. Porque Deus é inesgotável. Mas tudo que tem aqui é suficiente, não precisamos inventar nada. Estou dizendo isso porque às vezes, e quero citar um exemplo que dei pela manhã, nós pegamos algumas passagens da Bíblia e justificamos comportamentos nossos, como por exemplo a guerra. Em Provérbios 6, 16 a 19, nós lemos na versão tradicional assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Então, se Deus odiava, eu também posso odiar. É a lógica que logo se desenvolve. No entanto, quando nós olhamos o texto como um todo, nós percebemos que a ideia de odiar é de não gostar, de não aceitar, não aprovar. Na versão Prazer da Palavra, está assim: os perversos fazem 6 coisas que o Deus eterno não aprova. Na verdade, são 7 os tipos de pessoas que ele reprova. Os que estão cheios de orgulho, os que fazem da mentira o seu estilo de vida, os que usam o poder para atacar os inocentes, os que premeditam a prática do mal, os que têm prazer em pecar, os que testemunham falsamente e os que semeiam discórdia entre as pessoas. Mas isso não quer dizer que nós não devamos ser honestos quando falamos com Deus. Você é bem claro com você. Se você for honesto comigo, dizendo algumas coisas que eu não quero ouvir, eu não vou gostar. E se eu fizer o mesmo com você, você também não vai gostar. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, Ele espera que nós falemos o que está no nosso coração, por uma simples razão. Ele já sabe o que está no nosso coração. Então, se eu orei, Ele não me respondeu, eu estou bravo, mas eu chego, Senhor Deus, Tu és tão bom, eu sei que Tu sabes todas as coisas. Ele diz: para com essa hipocrisia, você está chateado comigo porque eu não respondi a sua oração. Então, abra logo o seu coração e diz: eu estou chateado. Eu citei o exemplo de Moisés. Moisés foi orar e disse: sabe, Deus, eu acho que o Senhor está sendo muito duro com o nosso povo. Então vamos fazer o seguinte: ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Direto, reto, sem ficar Senhor, etc. Como se nós precisássemos ter uma relação bajulatória com o Deus eterno, quando Ele quer que nós sejamos francos. Quando Jeremias estava na cadeia, porque ele falou o que Deus mandou para ele dizer: vai lá para o rei e fala o seguinte. Aí o Jeremias foi lá e falou. Aí o rei prendeu Jeremias, colocou no calabouço. Sabe como é que ele orou? Tu me enganaste. Tu disseste para eu falar, eu fui lá e falei. Quem está aqui agora no calabouço sou eu. Não, Senhor, não, sou eu. O Senhor me seduziu, me levou a falar o que eu não queria falar. E agora sou eu que estou pagando o pato. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em nosso relacionamento com Deus devemos ser honestos, ou como outra expressão diz, está doendo, devemos dizer que está doendo, até porque Ele sabe. Quando você lê os salmos, às vezes nos incomodam alguns dos salmos. Alguns são chamados de salmos imprecatórios, salmos de xingamento, em que o poeta não perdoa, ele está chateado, está aborrecido. Ele então se ira, e às vezes ele pergunta assim, a frase mais comum nos salmos é: até quando, Senhor? Não vai se levantar não, não vai fazer nada, vai ficar de braço cruzado? Eu aqui sofrendo? Estou
com isso querendo mostrar que com o nosso Deus nós nos podemos relacionar como nós somos, conquanto a nossa linguagem seja limitada. E aqui eu quero dizer algo mais que eu considero um dos pontos de mais difícil compreensão, mas que muito nos abençoa em entendermos este ponto quando nós abrimos a Bíblia toda, que é a revelação progressiva de Deus. Primeira vez que eu falei isso aqui há muitos anos, tinha um casal sentado aqui da minha direita, e depois me procurou e disse: eu não concordo com isso, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Eu estou plenamente de acordo, disse eu. Mas ele se revela de um modo progressivo. Já citei isso aqui, e ontem foi citado aqui no nosso encontro das famílias com graça. Se você tem uma criança, a irmã Teresa Braga mencionou isso, de 2 anos, você não vai chegar para ela, que ela está ao ponto de colocar o dedinho lá na tomada e fazer um discurso dizendo: olha, minha filha ou meu filho, você sabe que daí sai uma energia muito forte, você colocar esse dedo aí, você pode ser eletrocutado. Eu acho que nenhum pai, nem aquele mais inexperiente, vai dizer isso. Ele vai chegar e vupt, arranca a mão da criança na direção da tomada, antes que seja tarde demais. Observem que na Bíblia, então, nós temos um Deus que vai se mostrando aos poucos, até porque, gente, se Deus se mostrasse completamente como Ele é, de cara, ninguém ia resistir. Vocês se lembram quando Moisés, é uma passagem das mais lindas da Bíblia, fala assim: eu quero te ver. Vou subir ao monte, porque eu quero me encontrar contigo, eu quero te ver face a face. Aí Deus diz: tudo bem, Moisés, pode vir, mas preste bem atenção. Primeiro você jejue, tá bem? Depois você se purifique. Você e todo o seu povo. Tem mais ainda, eu vou colocar umas cordas aqui no Monte Sinai, e você só vai passar no lugar que eu determinar, tá beleza? Tá beleza. Aí, dia combinado, Moisés começa a subir. Gente, eu já subi o Monte Sinai. Não é muito alto não, 2.400 metros. A subida dura umas 4 a 5 horas. Eu não consegui chegar até o final. Passei mal no meio do caminho, uma vergonha. Mas muitos conseguiram subir. E Moisés foi subindo. Uma coisa linda essa história. Aí Deus está em cima de uma rocha, mas atrás da rocha. E Deus diz: olha, eu vou passar a minha sombra, mas de costas. É isso que você vai ver. E Moisés viu. E como é que ficou o rosto dele? Ficou incandescente como o sol. Porque Moisés não podia ver. Era forte demais, era maravilhoso demais, luminoso demais para ver Deus na inteireza da sua beleza. E Deus mostrou um pouquinho para ele. Mas, mais adiante, nós vamos aprendendo com Moisés que ele falava face a face com Deus. E mais, nós vamos mostrando que quando Deus manda fazer o tabernáculo, às vezes a fumaça vinha, cobria todo o tabernáculo, a cabana sagrada. Quem olhava para aquilo também ficava ao ponto de o povo dizer: ô Moisés, não dá mais, nem olhar para você, põe um véu, porque é muito extraordinário, é maravilhoso demais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus vai se mostrando aos poucos na nossa capacidade de compreender e de perceber. Mas o autor dos Hebreus, capítulo 1, lindíssimo capítulo 1, todo o livro de Hebreus é maravilhosamente lindo, diz: mas agora Deus se revelou, se mostrou de modo completo em Jesus. Mas Deus é o mesmo, Deus não mudou. Mas Ele foi se mostrando aos poucos, à medida em que as pessoas podiam compreender. Então, a lei, por exemplo, o sistema legal de sacrifício do Antigo Testamento é uma etapa nessa revelação, nessa demonstração, nesse autoconhecimento revelado de Deus. Depois Ele substituiu o sistema sacrificial
pelo sacrifício único de Jesus em nosso lugar. Porque naquele momento era necessário que as pessoas, todo sábado, ou uma vez por ano, fizessem um sacrifício. Mas ele foi se revelando, ele disse, eu não quero mais sacrifício. Agora eu quero compaixão, eu quero amor, agora eu quero misericórdia. No Antigo Testamento ainda, que nunca contradiz o Novo e vice-versa, e agora ele diz, olha, o que eu quero são sacrifícios de louvor. Em outras palavras, o que eu quero é que você reconheça o sacrifício que eu já fiz por você na cruz. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque muitas pessoas têm grande dificuldade em entender essa dinâmica divina na comunicação. De novo, repito, insisto, Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas Ele vai se mostrando de uma maneira que esse pobrezinho aqui possa entender. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que cada vez mais eu possa entender mais de Deus e Ele possa se mostrar mais completo para mim. Que esse meu conhecimento acerca de Deus seja de fato progressivo. E Pedro diz, olha, cresçam no conhecimento de Deus, cresçam na graça de Deus. E a minha pergunta é, nós temos crescido ou estamos estáticos? Ou até andando para trás no conhecimento de Deus? Quero também salientar mais um aspecto que eu acho essencial na nossa compreensão para então dizer do cuidado que devemos ter ao ler esse livro, para não o tomarmos, como eu disse, de um modo atomizado, incompleto ou literal. Eu quero me alongar um pouquinho mais no que falei pela manhã da maldição hereditária. O mundo inteiro sempre viveu num contexto mágico. E o Brasil não é diferente. Nós gostamos de estalar o dedo e as coisas acontecem, mas isso não é real. Nós lemos nos 10 Mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 5, que nós devemos viver de tal modo em fidelidade a Deus e não fazer nenhuma imagem de escultura sobre Ele. E quando ensina sobre isso, Deus diz, olha, vocês têm que considerar os meus mandamentos, verso 5, e obedecer aos meus mandamentos. Porque quem não obedece aos mandamentos comete iniquidade, maldade, pecado. Eu quero que vocês saibam que eu visito a maldade sua no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, no seu tetaraneto. Primeira até a 4ª geração. Aí as pessoas começaram a dizer o seguinte, tem algo errado na minha vida, porque Deus está me amaldiçoando hereditariamente por aquilo que meu pai, meu avô, ou sem mais quem fez. Maldição hereditária. Essa tragédia ainda acontece. Se eu estou padecendo isso, é porque alguém antes de mim, eu preciso descobrir quem foi, fez alguma coisa errada e eu estou pagando agora o preço. Lembra de João capítulo 9? Quando Jesus cura um cego, qual era a teologia dos discípulos? Quem pecou? Ele ou é uma maldição hereditária? Os seus pais pecaram. Era essa a teologia. E Jesus responde, não foi ele nem seus pais que pecaram e por isso ele está cego. Vocês vão ver agora a glória de Deus. No entanto, pegaram esse versículo 5 de Êxodo 20, e desenvolveram, baseado, sabe-se lá em quê, uma teologia da maldição hereditária. E aí acrescentam um exemplo. Há uma história muito interessante dos capítulos iniciais de Juízes, de um homem chamado Acã. Acã era alguém que achou uma maneira de ficar rico. Deus disse, olha, eu quero que tudo seja destruído na cidade. Acã disse, eis a minha chance. Eu vou fazer de conta que estou destruindo, mas eu vou guardar aquelas coisas que eu tenho de maior valor. E Acã tinha uma coisa de muito valor. Era uma capa.
uma capa importada da Babilônia. Custava uma fortuna. Além disso, dava um status. O Acã, quando saía pela rua com aquela capa, o povo dizia: esse aí é rico, esse cara é famoso, esse é influência, esse cara é bom. Ele pegou então e escondeu a capa. E a história prossegue, e Deus chama Josué e disse: vocês pecaram. Eu disse que era para destruir tudo, mas tem alguém aqui que escondeu alguma coisa. Josué não sabia. E Deus diz: Acã. Foram lá, estava lá enterrada essa capa importada de alto valor, que era mais importante no coração de Acã do que a palavra de Deus ou do que o próprio Deus. Aí, uma história bonita, trágica, mas bonita, podemos tirar várias lições. É preciso descobrir o que está enterrado lá na sua casa. Você não é abençoado porque tem alguma coisa enterrada lá no terreno da sua casa. E eu vi muitas pessoas desenterrando o seu quintal ou a sua casa para descobrir o bicho que estava enterrado lá que impedia que a sua família progredisse. Você acha engraçado? Mas infelizmente foi real. Porque as pessoas fazem leituras da Bíblia atomizadas. E atomizada quer dizer um pedacinho. Porque quem lê o versículo 6 do mesmo capítulo 20, diz: mas eu perdoo, eu visito até a quarta, mas eu perdoo até a 1000ª geração. Essa parte não ajuda muito, vamos deixar de lado. Vamos ficar só no terror, porque Deus é terror, Deus é medo. Vamos ficar aqui no verso 5. Mas e o 6? Eu tenho que ler tudo, não só um pedaço que me interessa na minha trágica teologia. É isso que eu estou dizendo, que muitas vezes nós tomamos um pedaço de um versículo, às vezes nem um versículo inteiro e daí derivamos uma teologia que contradiz o conjunto dela. Hoje, no culto das 5 horas, eu me ocupei de 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a mulher ter que usar véu na igreja. Eu introduzi o assunto, você pode ver depois no YouTube, dizendo que toda a Bíblia, no caso específico o Novo Testamento, valoriza a mulher. Como é que Paulo vem e diz que a mulher não pode falar na igreja como está em Timóteo? Tem alguma coisa errada. Sabe qual é a coisa errada? Ele não disse isso. Só isso. Mas isso é um assunto para 5 horas. Estou querendo dizer com isso que a Bíblia toda, cada passagem dela que nós não entendemos, eu disse isso no culto das 5 horas, é explicada por uma outra passagem. Você lê assim: olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz assim: os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo o seguinte: amem os seus inimigos. Então, aquilo que ficou difícil de compreendermos, Jesus, então, esclareceu. Mas quem teve pressa, olho por olho, dente por dente, pegou a arma, saiu matando em nome de Deus. E não leu: ame o seu inimigo. Eu mencionei isso várias vezes aqui, quando nós lemos Jesus dizendo: ame o seu próximo como a si mesmo, que essa frase não é de Jesus. É uma citação que ele faz do Antigo Testamento. Mas você pensa que no Antigo Testamento Deus pede para amar o inimigo? Deus pede para amar o inimigo. E a beleza é tão grande da Bíblia que tem um negócio chamado cidade de refúgio. Lá naquele Levítico, número que você pula para não ler, que acha muito chato, lá tem um negócio chamado cidade de refúgio. O que é cidade de refúgio? Olha bem, alguém matou uma pessoa. Olho por olho, dente por dente? Não. Esconde essa pessoa
numa cidade de refúgio, que a família do falecido não tem acesso, deixa passar um tempo, providencia então o julgamento, fora do calor das emoções, e aí, se de fato ficar demonstrado que ele matou, então ele arcará com as consequências depois de um julgamento. Não é olho por olho, dente por dente, nem no Antigo Testamento. Mas quando nós pegamos uma palavrinha, um versículo aqui, outro versículo ali, nós justificamos as nossas atitudes quando não são boas, quando elas é que devem ser pastoreadas pela palavra de Deus. Eu quero dizer ainda que essa ideia e tantas outras modas teológicas, e cada época tem a sua, a nossa que já está perdurando longamente e tragicamente, é uma tal de teologia da prosperidade. O pastor André, ao falar aqui do dízimo, mencionou um desses aspectos. Devemos ter em mente, eu quero destacar esse aspecto que, e termino, se Deus quiser, o Evangelho está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. A palavra-chave, o termo que preside toda a elaboração do Antigo Testamento e a vida no Antigo Testamento é uma palavra hebraica que se chama Hesed. Escreve-se Shezed, pronuncia-se Hesed. O que é Hesed? É uma palavra, de certo modo, intradutível, mas que o Novo Testamento, no grego, traduziu por graça. Mas você imagina que o Antigo Testamento seja graça? O Antigo Testamento é graça, tal como o Novo Testamento é graça. Graça resume tudo aquilo que Deus faz conosco, por nós e para nós. Cerca de 300 vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento. E no Novo Testamento vai ser caris, graça. Eu dou um exemplo. O Salmo 63, 3 diz na versão corrigida assim: a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo, Antigo Testamento, 63, 3. Ou, na prazer da palavra, descobri que a tua graça é melhor que a própria vida, é por isso que canto para ti. Eu preciso dizer que o Evangelho é completamente diferente do judaísmo. Eu preciso dizer que o Evangelho é completamente diferente das outras religiões, porque o judaísmo e todas as outras religiões se baseiam no princípio da retribuição, da lógica do crime e castigo, para usar a expressão de Dostoiévski. Mas Jesus proclama o Evangelho da graça de Deus. Não existe sinônimo, nem similar, nem coisa próxima, em nenhuma outra expressão religiosa, só no cristianismo real do Novo Testamento. Por esta razão, se a graça está no Antigo, se a graça está no Novo, ao lermos o Antigo, temos que conferir com o Novo. Jesus, ele não negou o Antigo. Vou ler um trecho das palavras dele em Mateus 5, 17 a 18. Não concluam precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo... Preciso fazer um elogio aqui ao nosso pessoal lá da técnica, porque eu mandei para eles os textos, mas eu estou pulando, porque o tempo não permite falar todas as coisas que eu preparei, mas eles estão muito atentos, parabéns, aí deve ser o Sérgio, obrigado. Se não for o Sérgio, quem for, obrigado. Não concluam precipitadamente que eu vim negar
o que o Antigo Testamento diz. Porque eu estou dizendo isso porque nós fazemos uma antítese. Não só Hegel, um cara chamado Orígenes, um cristão com algumas perspectivas heterodoxas ou heréticas, disse que o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo. Ele cria. Só isso. Mas ele não é bom. Ele não é maravilhoso. Só o do Novo Testamento. Orígenes, um grande escritor, pensou essa heresia. Então, por isso que eu estou ressaltando esse aspecto, porque isso é muito sedutor. O Deus, como eu disse, é o do Novo Testamento. Não, concluam, disse Jesus, precipitadamente, que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim para obedecer, evidenciar a sua importância e confirmá-lo. Aqui estou para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo. Assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. E ele diz, na sequência, vocês ouviram o que diz as Escrituras sobre a raiva. Está escrito em Êxodo 20:13, não mate. Vocês sabem que quem matar será condenado por um tribunal. Eu, porém, vou mais além. Quem tratar uma pessoa com desprezo afastou-se completamente do Deus eterno. Observe como ele pega um mandamento e reafirma esse mandamento, aprofundando esse mandamento de uma maneira absolutamente original. Só Jesus faz isso. Por isso, o Evangelho não é velho, é novo. O Evangelho é cristão, não é judeu. O Evangelho é Jesus, não Moisés. Estou dizendo isso, mais uma vez, nesse contexto introdutório ao tema da Trindade, porque eu vou mostrar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agem em perfeita harmonia. Quando um age, é o outro agindo. Quando um fala, é o outro falando. Mas nós vivemos num contexto religioso em que, muito diferentemente do que a Bíblia ensina, o Evangelho é assemelhado, ou similarizado, ou parecido com o judaísmo. Um dos momentos mais sublimes, vamos ter uma palestra por mim no sábado sobre isso, o contexto social da Igreja Apostólica, é quando, no ano 48, possivelmente nesse ano, há uma discussão. Observe como nós ignoramos o que está na Bíblia, quando vamos por um caminho judaizador, de festas judaicas, tem nada a ver conosco. Houve uma discussão. A discussão foi a seguinte: Pedro, o líder, juntamente com Tiago e João da igreja em Jerusalém, Pedro, então, era alguém que pregava para os judeus. Não só pregou em Jerusalém, mas foi até a Bitínia, e o ministério dele era pregar aos judeus, aos hebreus, aos que eram de etnia judaica. Mas Jesus apareceu a Paulo no caminho para Damasco e disse: eu quero que você pregue aos que não são judeus. Então Pedro se destacou como grande pregador aos judeus e Paulo como grande pregador aos não-judeus, aos greco-romanos. E aí algumas pessoas, ouvindo Pedro, disseram: esses homens e mulheres que se convertem a Cristo através da pregação de Paulo precisam ser circuncidados, porque todos os hebreus, homens, são circuncidados. O Evangelho, então, não está completo. Eles aceitaram o Evangelho de Jesus através de Paulo, mas não foram circuncidados. Não celebram a Páscoa, não celebram o nosso calendário. Está incompleto esse Evangelho. Mas Paulo disse: não, o Evangelho que eu prego, que Jesus me ensinou, é completo. Aí tem uma discussão. Aí faz uma assembleia, chama-se Concílio de Jerusalém. E a decisão foi a seguinte: Tiago resumiu e disse: olha, Paulo, Deus te abençoe pregando
aos greco-romanos. Pedro, Deus te abençoe pregando aos judeus. Agora, Paulo, leve uma carta, divulga essa carta entre o pessoal que você está pregando para dizer o seguinte: evitem a imoralidade e sempre se lembrem de nós. Foi as duas únicas exigências. Nada de sábado, nada de festa religiosa, nada de circuncisão, nada. Abstenham-se da imoralidade e se lembrem de nós. Nós estamos aqui por causa desse concílio. Imagine se esse concílio decidisse o seguinte: os gregos, os romanos, os lá de Éfeso, os de onde estiverem, ao se converter a Jesus, nós temos que circuncidar todo mundo. E eles têm que, todo sábado, ir na sinagoga. Não estaríamos aqui. Porque não seria o cristianismo. Seria um judaísmo modificado, mas um judaísmo. Mas nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Nós não podemos ignorar esse capítulo 15 de Atos, onde as bases para compreendermos o Antigo Testamento e as suas práticas já foram dadas. E Paulo diz o seguinte, numa das suas passagens, que nenhum de nós deve abandonar a sua cultura para se tornar cristão. Mas na sua cultura, ser cristão. A menos que essa cultura esteja a serviço da iniquidade. Aí vamos rejeitá-la, mas se não, não. Isso se aplica à música, à roupa, ao alimento, todos os nossos costumes, aqueles que não atentam contra o princípio da santidade de Deus e a nossa santidade, são de nossa cultura. É por isso que o cristianismo se tornou o que se tornou. Ele alcança os japoneses, alcança os chineses, alcança os norte-americanos, alcança os iraquianos, alcança os uruguaios, alcança os brasileiros, alcança até os argentinos. Brincadeiras à parte para dizer que o evangelho é isso, porque ele não é mais judaísmo. O evangelho é isso, e termino, porque ele não é mais lei. Ele é graça. No princípio, nessa revelação progressiva de Deus, ele precisou se mostrar de uma maneira, às vezes, muito dura. Mas eu imagino o seguinte: lá no deserto, vivendo em cabanas, Moisés dissesse: olha, eu vou dar um conselho a vocês. Pensem bem. Se a sua mulher tiver dado neném, procure deixá-la em paz, está bem? Isso é bom. Ia funcionar? Ele disse: não. Se tocar na mulher que está em resguardo, morre. E funcionou. E elas foram preservadas. Uma revelação progressiva. Como as pessoas podiam compreender e podiam entender. Mas depois, a legislação, aspas, da graça, em que as pessoas já têm um conhecimento, cresceram na graça, elas podem ser ditas de uma maneira para cada um pensar, refletir e chegar à sua própria conclusão. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos, é que nós cresçamos na graça, para então compreendermos que Deus se comunica conosco do modo como nós conseguimos entender. Mas Ele é sempre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo em nosso favor. Há um texto que está no Pentateuco, está também no Salmo, e agora acho que eu concluo. E depois no Novo Testamento, em que Paulo diz o seguinte: lembram aquela rocha, aquela pedra, que Deus disse a Moisés: não bata nela, fale a rocha e vai rolar água?
Claro, claro, claro. Aquela rocha era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está no Antigo Testamento, como está no Novo. Como o Pai está no Antigo, como está no Novo. Como o Espírito Santo está no Antigo, como está no Novo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Deus, cheio de graça, que nos ama, para que nós possamos ser salvos e deixar que essa graça nos eduque, nos conduza, nos dirija para uma vida de alegria, de respeito ao próximo, de amor dedicado, apaixonado ao próximo, aos animais, de tal modo que aquilo que Deus aspirou, desejou para nós, possa acontecer em nós e através de nós. Deus nos abençoe. Só estou começando a falar sobre a Trindade. E vamos então ver aqui o que é que nosso eficiente grupo musical preparou para cantarmos nessa hora. Eu sempre pergunto, porque eles mudam. Então,